paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Alfredo, sou membro da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina, Congregação Betel. O intuito desse vídeo é trazer a minha contribuição para a nossa escola bíblica. Nesse trimestre estamos estudando sobre o tabernáculo de Moisés. E a lição é a número 11, o sacerdócio de Cristo e o Levítico. E o texto áureo se encontra no livro aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Essa tradução é de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida do ano de 95. Vamos fazer leitura também da nova tradução da linguagem de hoje, do ano de 2000. Por isso Jesus é o grande sumo sacerdote que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Vamos ler também a versão King James de 2011. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Vejam como é interessante fazer a leitura de várias versões para ter um entendimento mais abrangente daquilo que você vai ministrar. A verdade prática, isto é, aquilo que você aplica para a sua vida. Nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Amém? A introdução da nossa lição fala sobre qual é a relação que há entre o sacerdócio de Levi e o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Levi foi instituído no Velho Testamento. O sacerdócio de Cristo foi instituído no Novo Testamento. Qual é a relação entre eles? Qual é a relação? E isso nós vamos estudar nessa lição. A primeira parte da nossa lição fala a escolha dos sacerdotes. E o tópico 1 da primeira parte fala: os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. Então, a tribo que Deus escolheu, a tribo que Deus escolheu para fazer o ofício sacerdotal foi a tribo de Levi. Levi era o terceiro filho de Jacó. E ele teve com Leia. Ok? O nome Levi quer dizer ajuntar. Por que ajuntar? Porque quando Leia deu à luz a Levi, o terceiro filho, ela disse assim: agora sim, o meu esposo, o meu marido vai se ajuntar, vai se unir comigo, porque Jacó amava mais a Raquel, não a Leia. Então entende-se que ele ficava mais tempo com a Raquel, não com Leia. E como uma mulher que tivesse bastante filhos homens era considerada uma mulher abençoada, ela entendeu que agora sim, Jacó iria se unir a ela, porque ela estava abençoando Jacó, dando-lhe filhos homens. Ok? No tópico 2 da parte 1, fala as características especiais dos levitas. O comentarista separou duas: o chamamento, ou chamada, como queiram, e a unidade. Quanto à chamada, nós entendemos que como foi Deus que o chamou, Êxodo 28:1, Deus fala com Moisés e diz: separe Arão e seus 4 filhos para fazerem o ofício sacerdotal. Então Deus
como você sabe, Deus é que separou Arão e seus filhos para o ofício sacerdotal. Eles iam ministrar. A palavra ministrar quer dizer servir. Servir. Servir aonde? No tabernáculo. A quem? A Deus. E a palavra sacerdote é aquele que faz o serviço religioso. Então foi a tribo escolhida para servir ao Senhor e fazer o ofício religioso de Israel. Interessante que as 12 tribos de Israel tinham a sua herança. A terra que Deus deu como herança em Canaã. Os levitas, a tribo de Levi, não tinha herança. Porque em Deuteronômio 18:2, Deus fala que eles não teriam herança porque o Senhor seria a sua herança. Mas note que mesmo eles não tendo herança nem possessão em Canaã, Deus separou 48 cidades para os levitas morarem e criarem seu gado. A outra característica que o comentarista Elienay Cabral escreveu, é sobre a unidade. Que fala o quê? Unidade fala de união. Quando nós lemos, vou apagar aqui, rapidinho. Quando nós lemos em Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A ideia ali são pessoas reunidas numa roda e todas unidas ali. Não é simplesmente estar unidos para fazer algo, mas unidos no mesmo propósito, todo mundo, um compartilhando com o outro as suas experiências, a sua amizade, a sua intimidade, a sua comunhão. Então é isso que fala aquela palavra união. Ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Alguns comentam assim, não pode ser em união, é união. Irmãos, é até bacana, a gente brinca, mas vamos procurar realmente o que significa o texto, para ver a profundidade que tem a palavra de Deus. Então, unidade, o comentarista fala sobre unidade. É interessante que nós vimos antes aqui, que o nome Levi, ok, eu disse que era ajuntar, certo? Ajuntar. E olha que maravilhoso, foi a tribo escolhida para unir, ajuntar o povo de Israel em volta da adoração a Deus. Então, é a tribo que foi chamada para servir ao Senhor e também para unir a nação de Israel, os filhos de Israel, em volta da adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles eram representantes do povo perante Deus. Ok? Eles representavam o povo perante Deus. E eles uniam também o povo para adorar a Deus. Que coisa linda, né, irmãos? Continuando. Tópico 3 da parte 1. A consagração sacerdotal tinha um só propósito. Nós já comentamos anteriormente. Eles foram consagrados, isto é, separados para servir ao Senhor no tabernáculo. Essa era a função da tribo de Levi. Quando Israel chegou em Canaã, Moisés enviou
12 homens para espiar a terra. Era um representante de cada tribo, menos da tribo de Levi. Ok? Vocês conhecem a história? Dos 12, 10 voltaram depois de 40 dias, né? 10 voltaram com notícias negativas e 2 com notícias positivas. Esses 2, você conhece, você que lê a Bíblia, eram Josué e Caleb. Josué e Caleb. Ok? Deus se irou porque houve uma rebelião, o povo queria voltar para o Egito depois das notícias dos 10. E Deus se irou, iria dizimar o povo e a nação de Israel. Moisés intercede e Deus lança um juízo dizendo que daquele povo, quem tivesse 20 anos para cima iria morrer no deserto, não entraria em Canaã. Então nós entendemos que de toda a geração que saiu do Egito, que tinha 20 anos para cima, não entraria em Canaã, menos Josué e Caleb, porque foram fiéis ao Senhor. Vamos lá então, olha só que interessante como a nação de Israel precisava do serviço sacerdotal. Então a tribo de Levi era muito importante para a nação de Israel. Olha só, Arão teve 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os 4 filhos de Arão. Nadab e Abiú morreram porque levaram fogo estranho para o lugar santo, no tabernáculo. Ok? Então sobrou Eleazar e Itamar. Esses 4, quando foram consagrados para o serviço sacerdotal, eles tinham mais de 20 anos. Ok? Mais de 20 anos. E se você ler no livro de Josué, no final lá, quando diz que Josué morreu com 110 anos, você vai ler também lá: e morreu Eleazar, o sumo sacerdote. Esse aqui, filho de Arão, ele entrou na terra prometida. Não só ele, mas todos os levitas entraram, os que tinham 20 anos para cima. Essa sentença de Deus de 20 anos para cima era somente para as tribos que foram espiar a terra, que não foi nenhum da tribo de Levi. Ok? Então todos os levitas com mais de 20 anos para cima entraram em Israel. Josué e Caleb só se encaixam aqui, nessas tribos aqui. A sentença foi sobre essas tribos, não sobre os levitas. Ok? Veja então como era importante a tribo de Levi para o fortalecimento da nação de Israel como nação sacerdotal. Bem? Vamos para a segunda parte, que é a vestimenta sacerdotal para o serviço. Tópico 1. A simbologia da vestimenta sacerdotal. Simbologia é aquilo que ela representa. Então essas vestes elas representavam algo, porém elas eram santas para o quê? Para glória e ornamento. Êxodo capítulo 28, versículo 2. As vestes eram santas. Santa, o que entendemos como santa? Isso é, elas eram separadas. Havia uma separação. Denotava de uma separação do resto do povo. Glória. Glória fala de quê? Fala de majestade.
algo glorioso. E ornamento. Ornamento fala do quê? Ornamento fala de formosura, algo muito belo. Então, olha a simbologia dessas vestes, o que ela representava. As vestes eram santas, havia separação para glória e majestade, para ornamento, formosura. Então, olha o que representava essa veste. Então, ela trazia o que para esse sacerdote? Ela trazia muita dignidade. Isso é, ele era digno, ele foi escolhido. Falava de que também? De honra. Então eles tinham a honra de servir ao Senhor. E fala da dignidade, eram dignos de servir ao Senhor e tinham a honra de servir. Mas aí entra uma palavra muito forte na nossa vida. Se você é digno de fazer aquilo, se você é honrado em fazer aquilo, você tem a responsabilidade em fazer aquilo. É um privilégio para eles fazer aquilo, mas eles tinham que ter a responsabilidade da simbologia que aquilo representava na vida deles, do povo de Israel, a tribo de Levi. Continuando, tópico 2 da parte 2. A túnica chamada éfode. Ok? Essa túnica era uma espécie de avental que ficava por cima, na parte da frente e na parte das costas. Sabe aqueles coletes que você vê às vezes usando nos treinos? Era mais ou menos isso, tá? Vamos fazer aqui um desenho. A túnica. Cobrir a parte da frente e a parte das costas. Aqui havia uma pedra de ônix em cada ombro. Em cada pedra, os 6 nomes das tribos de Israel. Havia um engate de ouro aqui. E no peito do sacerdote, a placa, o peitoral. Aqui estava as 12 pedras representando as tribos de Israel, em grupos de 3. Ok? E aqui, em cada pedra representava uma tribo de Israel. Então esse peitoral ficava sempre perto do coração. E aqui os nomes das tribos ficava nos ombros. Olha a importância da tribo de Levi para o crescimento da nação de Israel, em todos os sentidos, não só no sentido espiritual, no sentido material e no sentido emocional. Então eles levavam, aí lá no Novo Testamento está, né? Levai as cargas uns dos outros, né? Mas olha aqui, levavam nos ombros e no peito, perto do coração. Então esse sacerdote, por isso que ele era o representante dos filhos de Israel perante Deus. Olha a importância da tribo de Levi para a nação, para o crescimento, para o fortalecimento da nação de Israel. Continuando, tópico 3 da parte 2, Urim e Tumim. Urim e Tumim eram pedras que a nação de Israel, através dos levitas, usavam para alcançar o quê? Orientação. Eles buscavam orientação. Tinha o peitoral, as 12 pedras,
e Urim e Tumim ficavam mais ou menos aqui. Então, Urim significa luzes e Tumim perfeição. Então veja como é importante o sacerdócio levítico para a nação de Israel. Eles davam orientação para a nação através do Urim e do Tumim. Não era assim qualquer coisa. Ah, meu cachorro sumiu, vou lá perguntar onde é que ele está. Não, era só para questões realmente importantíssimas, questões sérias, questões que envolviam praticamente toda a nação, como foi o caso de Saul. Apesar dele não ter a resposta, ele tinha uma guerra com os filisteus e ele consultou o Urim e Tumim, só que Deus não respondeu, Deus não falou com ele. Era uma questão muito séria e ele acabou consultando uma feiticeira. Vocês conhecem a história? Mas como era feito essa consulta? Não há uma clara uma certeza de como era feito isso. Alguns dizem que eles jogavam com pedras, como tentando descobrir a sorte. Outros dizem, Flávio Josefo, o historiador Flávio Josefo diz que uma das pedras se iluminava, né? Mas há uma corrente no meio judaico que diz que como o peitoral era uma espécie de bolso, porque ele ficava dobrado. Está entendendo? Ele ficava dobrado, então era uma espécie de bolso. Havia aqui as 72 letras do nome indivisível de Deus, ou como eles falam, Yahvé, Jeová. Então, quando uma questão era colocada em pauta, uma questão séria, importante, o sumo sacerdote, através dessas pedras, falava com Deus e, numa comunhão muito íntima com Deus, as pedras se iluminavam formando alguma palavra. Então, essa é uma corrente muito forte no meio judaico, ok? Mas nós entendemos que a tribo de Levi também era essencial para dar orientação para a nação de Israel. Vamos para a última parte da nossa lição, parte 3, o sacerdócio de Cristo. Top 1, um novo e perfeito sacerdócio. Como nós vimos no começo, na introdução, sacerdócio de Levi e o sacerdócio de Cristo. Levi da linhagem de Arão e Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo era maior do que Levi, por quê? Porque Melquisedeque se encontrou com Abraão. Ele ainda era Abraão quando se encontraram. Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a seguir. Então, quando Abraão voltou de uma guerra que foi para libertar o seu sobrinho Ló, Melquisedeque veio ao encontro dele e trouxe pão e vinho, que fala o quê? Comunhão. E também Melquisedeque abençoou Abraão. Abraão, em consequência disso, deu o quê? Dízimo. Ora, Melquisedeque era rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão era servo do Deus Altíssimo, era amigo do Deus Altíssimo. Então eles serviam ao mesmo Deus. Então o maior abençoa o menor. Por isso que Melquisedeque era acima de Abraão, assim como Cristo é acima de Levi. Por isso que no Salmo 110,
Versículo 4, o rei, guerreiro, poeta e profeta Davi fala: jurou o Senhor e não se arrependeu. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que o sacerdócio de Cristo é maior que o de Levi, porque Melquisedeque, que era maior que Abraão, que é pai de Levi, o abençoou. E Abraão, honrando a Melquisedeque, deu dízimo para ele. Ok? Então também aconteceu o seguinte: houve entre eles uma aliança. Entre Abraão e Melquisedeque houve uma aliança, que seria estabelecido o sacerdócio maior do que o de Levi. Então Cristo é o nosso rei e nosso sacerdote, ou sumo sacerdote. Perfeito. Por isso que é um sacerdócio melhor que o de Levi, porque Melquisedeque era superior a Abraão. Ok? Tópico 2 da parte 3. Jesus trouxe salvação perfeita. Se o sacerdócio de Cristo é perfeito, então ele trouxe a salvação perfeita. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista, quando vê o Cristo chegando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa palavra tira quer dizer sumir, extinguir, desaparecer. Ok? Então, eis o Cordeiro de Deus que some com os nossos pecados, tira os pecados do mundo, some com os pecados do mundo. A palavra propiciação era o ato de derramar, espargir o sangue do cordeiro sobre a tampa da arca da aliança, o propiciatório. Então, literalmente quer dizer cobrir. Literalmente quer dizer o quê? Cobrir. Mas tem outra forma de ver essa palavra. É impor. Algo por cima que mude a aparência e a natureza. Okay? Aparência fala de exterior e natureza fala de interior. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele propicia de uma forma que muda a aparência, o exterior, e muda a natureza, o interior. Por isso que está lá em Hebreus 10, 4, que é impossível que o sangue de touros e bodes apague os pecados. Essa palavra impossível no grego quer dizer impotente. Quer dizer, impotente. Quer dizer, por mais que você faça, não vai conseguir. Vai ser impotente, não vai dar resultado. Então veja como a salvação que Cristo trouxe para nós é maravilhosa, é perfeita. Amém? Vamos lá então. Tópico 3, da parte 3. Jesus
o mediador de uma melhor aliança. Então, se ele é o perfeito sacerdócio, se ele trouxe a perfeita salvação, claro que a sua aliança é perfeita, ele é o mediador perfeito. A palavra mediador, é aquele que fica no meio. Aquele que fica no meio. Ele, o que ele faz? Ele reconcilia. Ele é um reconciliador. Ok? A lei de Moisés, ela é perfeita. Ok? A lei de Moisés é perfeita. Mas o homem, para cumprir a lei, ele é imperfeito. Você está entendendo? A lei é perfeita, a lei de Moisés. Mas o homem, para cumprir a lei, é imperfeito. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Aí, nós lemos também em Romanos 6 e 23, que o salário do pecado é a morte. Aí em Lucas 23 e 46, nós lemos o que? Jesus, na cruz do Calvário, ele pronuncia: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A morte não podia pegá-lo, porque ele não tinha pecado. Então, por isso que ele teve que se entregar. A morte não poderia pegá-lo. Aí em Hebreus 10, 19 e 20, o escritor aos Hebreus fala: entrando, pois, irmãos, com ousadia. Ousadia fala de quê? De coragem. No santuário. Santuário é o que? É o lugar onde ninguém pode entrar. Então tenha coragem de entrar no lugar que tu não pode entrar. Pelo quê? Pelo novo e vivo. Novo e vivo caminho. Caminho fala de quê? Passagem. Que ele nos consagrou. Isso é, ele criou, ele preparou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então por isso que Cristo é o mediador de uma nova aliança. Melhor, perfeita. Ele foi o que ficou no meio, nos reconciliou. A lei não conseguiu, porque a lei é perfeita, o homem que é imperfeito. Então ele morreu, entregou o seu espírito, porque a morte não tinha poder sobre ele, para abrir um novo e vivo caminho, uma nova passagem para nós chegarmos a Deus. Por isso que ele diz, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Concluindo, nós temos um sumo sacerdote perante o Pai. O apóstolo João escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1: Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Deus abençoe, espero que tenham gostado. Até a próxima.